Olá, meus irmãos, como é bom falar com vocês mais uma vez, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Estou com saudade, espero em breve, se Deus permitir, nos encontrarmos novamente em nossa igreja para juntos estudarmos e louvarmos o nosso Senhor, no calor, em nossa comunhão. Estamos chegando hoje ao fim da nossa lição, da revista Um Guia para Viver Bem, na nossa 17ª lição. O tema de hoje é discernimento, crítica em ação. E eu quero deixar um aviso para vocês que semana que vem já vamos começar com uma revista nova, a revista Palavra e Vida, e o tema principal vai ser motivações cristãs. Então estejam preparados para a partir da semana que vem estudarmos juntos a respeito desse tema principal que é sempre pertinente para a nossa vida. Quero orar com os irmãos nesse momento. Se você puder fechar seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade que temos de poder estudar a sua palavra, a revista, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos, ó Pai. Te agradecemos porque sabemos que o Senhor tem nos sustentado. Ó Deus, que possamos aprender com o estudo de hoje, ó Pai, a respeito do discernimento. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Bem, queridos, o tema de hoje é discernimento, crítica em ação. Mais uma vez, nós estamos com um texto básico, texto devocional, o versículo-chave, tudo relacionado ao livro de Provérbios, que foi o livro que permeou todo o nosso estudo durante esse período. E aqui o autor, ele nos dá como sugestão relembrar, trazer aqui algumas palavras que foram palavras-chave usadas durante todo esse período. Então, uma coisa que a gente viu muito é o nome do livro, Provérbio. Provérbio é uma frase curta. E no nosso dia a dia a gente escuta muito falar sobre provérbios. As pessoas utilizam muito o termo provérbios, né, que são conceitos, que trazem conceitos a respeito de uma realidade. Outra palavra-chave aqui é a amizade. Amizade nada mais é que um sentimento de fiel afeição. E é sempre importante a gente ter em nossas vidas amizades sinceras. Outra palavra que nós ouvimos muito é a palavra vício. O vício é um defeito grave, né, que traz certo transtorno para a nossa conduta, né, e traz, na verdade, para alguns, um costume prejudicial. Para muitas pessoas, o vício ele é um costume. Outra frase aqui, outra palavra é a má companhia. Devemos estar atentos com as más companhias, que elas causam prejuízo para a nossa pessoa. Outra palavra que a gente estudou muito no livro de Provérbios, Provérbios fala muito sobre a preguiça. Preguiça é negligência, preguiça é moleza, preguiça é aversão ao trabalho. Que não sejamos preguiçosos, jamais. Preguiça não é estarmos cansados, né, por alguns momentos, mas preguiça é aquilo que a pessoa vive, né, em sua rotina. Outra palavra que a gente viu muito é a lascívia. Lascívia é luxúria, libertinagem e sensualidade. Isso precisa estar distante, longe da nossa vida. Irmãos, cada palavra dessa que eu estou lendo, ela tem um conceito, ela traz uma ideia, um significado. E eu quero pedir a vocês que façam um exercício nessa semana. Cada um de vocês vai escolher 2 dessas palavras que eu estou falando, ou você pode olhar na revista também, vai escolher 2 e vai colocar ao lado da palavra o que para você ela significa. Algo simples, você pode colocar com uma palavra só ou com uma frase, o que ela realmente traz para você como significado. Por exemplo, a próxima palavra aqui é sabedoria.
Nós estudamos bastante no livro de Provérbios. Então, para o pastor que escreveu a lição, sabedoria significa prudência, significa moderação. Para mim, por exemplo, sabedoria significa você fazer uma reflexão, sabedoria significa você estar atento. Então eu quero que você, em casa, escolha 2 dessas palavras e faça esse exercício muito simples para que a gente possa compartilhar um com o outro. Amém? Ok? A outra palavra que estudamos bastante, né, no livro de Provérbios é a palavra ética. Ética refere à conduta moral, né? E a sociedade de hoje está sofrendo muito por conta da falta de ética que o ser humano tem. Outra questão é a palavra caráter. É a qualidade de uma pessoa, a qualidade inerente de uma pessoa. O caráter traz os traços psicológicos, o modo de agir, o modo de ser de uma pessoa. Uma outra questão, uma outra palavra é a carnalidade. A carnalidade é quando há a predominância da vontade do homem em relação, em detrimento à vontade de Deus. Disciplina, a gente sabe muito bem o que significa, né? Disciplina é obedecer às regras, né? Finanças, também vimos a respeito de finanças. Finanças, conjunto de receitas e despesas. Laço, também estudamos muito isso no livro de Provérbios. Laço significa união, significa vínculo, mas a Bíblia fala muito também do sentido figurado, onde o laço ele é uma armadilha, traição, trapaça. Outra palavra que falamos muito é a questão da cobiça, é o desejo ardente de possuir ou conseguir alguma coisa que é dos outros. É uma ambição desmedida de riquezas, isso é cobiça. E hoje, a palavra que nós vamos estudar um pouco mais é discernimento, que é a capacidade da gente julgar as coisas, né? Entender as coisas. Ter discernimento é você ter critério, é você apreciar uma determinada situação, né? É você ter perspicácia a respeito de algo. E nós precisamos ter discernimento, colocar a crítica em ação para que não venhamos a cair nas coisas erradas. Então hoje nós vamos estudar um pouquinho desse tema. E eu quero ler com os irmãos aqui Provérbios, capítulo 16, versículo 1. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Provérbios 16, capítulo 1. Salmos, Provérbios 16, capítulo 1. Eu, na verdade, vou ler 2 versículos. Nós também já lemos esse texto, né? Que fala o temor do Senhor e a obediência. A minha versão diz assim: o homem são as disposições do coração, mas do Senhor a resposta da língua. O versículo 2 diz assim: todos os caminhos do homem são limpos na sua opinião, mas o Senhor pesa os espíritos. O versículo 3 diz: confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Só em lermos esses 3 versículos, a gente já consegue entender muito bem, nós que somos filhos de Deus, somos nascidos em Cristo Jesus, nós já podemos entender muito bem de que prudência
nós estamos lendo aqui? O Senhor, Ele precisa ser para as nossas vidas aquela pessoa que nos vai trazer o discernimento. Porque os nossos pensamentos, os nossos caminhos perante o que eu acho, eles são bons, eles são limpos. Então, a gente tem que ter discernimento para entender o que eu quero, o que eu acho e o que Deus tem de melhor para as nossas vidas. O versículo 2 diz o seguinte: todos os caminhos do homem são limpos, na sua opinião, mas o Senhor pesa os espíritos. A nossa consciência, muitas vezes, ela é um guia cego, a nossa consciência por si só. Mas a nossa consciência, a nossa vida como um todo, a nossa mente, precisam estar iluminadas, precisam estar em equilíbrio com aquilo que o Senhor tem direcionado para as nossas vidas. No dicionário, o verbo discernir significa conhecer distintamente. É você poder perceber com clareza por qualquer dos sentidos. É você averiguar, é você distinguir, é você apreciar, é você estabelecer diferenças, é você decidir. Isso significa discernir para o dicionário. Agora, eu quero pensar um pouquinho com vocês a respeito do que não é discernimento espiritual e o que é discernimento espiritual. Porque às vezes a gente escuta muito isso, discernimento espiritual. Então eu quero falar primeiro aqui com vocês alguns pontos do que não é discernimento espiritual. Discernimento espiritual não é adivinhação. Aquela pessoa que adivinha o futuro, que acerta previsões a respeito de quem vai ganhar na Mega Sena, a respeito de morte, isso de quem vai morrer, isso não é discernimento espiritual. Isso é algo muito próximo às pessoas que trabalham com astrologia, cartomancia ou coisas semelhantes. Isso não é ter discernimento espiritual. Discernimento espiritual não é intuição. Tem pessoas que são bastante intuitivas. Uma pessoa que é intuitiva, ela usa muito o seu sentimento, é aquilo que não é racional. Essa é uma pessoa que é intuitiva. Tem situações que a intuição é importante, mas isso não é discernimento espiritual. A gente tem que estar atento para essas duas vozes, que é a voz do nosso Senhor e aquilo que a gente identifica, aquilo que a gente fala a respeito de certas questões. Então, discernimento espiritual não é ter intuição. Discernimento espiritual não é oportunismo. Infelizmente, há pessoas que aproveitam de situações delicadas para dizerem que têm discernimento espiritual e se aproveitam com essa questão. Então, oportunismo não é discernimento espiritual. E o que é discernimento espiritual? Eu posso ter discernimento espiritual? Você pode ter discernimento espiritual? Ou isso é coisa de líder? Isso é coisa de pastores apenas, de a liderança da igreja? Não. Todos nós que temos o Espírito Santo em nossa vida, temos o discernimento espiritual, porque é algo que já faz parte, mas a gente precisa trabalhar isso em nossas vidas, a gente precisa estar atento. Então, o que é discernimento espiritual? Vou falar aqui alguns pontos. Uma ação crítica, né? Você precisa, não é julgar, ação crítica não é julgar, é você avaliar os fatos. Quando determinada coisa, determinada situação já ocorreu, por exemplo, na vida de alguém, e você está prestes a tomar uma decisão na sua vida, algo parecido com aquela pessoa, de repente é interessante você avaliar fatos daquilo que já tem acontecido na vida dela,
né? Peça discernimento espiritual a Deus para que você possa avaliar os fatos. Às vezes não é preciso nem você ter exemplo de outras pessoas, mas contigo mesmo. Avalie os fatos. Tenha uma ação crítica. Isso é discernimento espiritual. Você fazer uma avaliação crítica, não de julgar a pessoa, mas de você avaliar os fatos, né? Isso faz parte, é dever do cristão quanto ao discernimento espiritual. Outro ponto é uma ação do cristão iluminado pelo Espírito Santo. Tem determinadas ações que ela é caracterizada pela atuação do Espírito Santo e não através do nosso intelecto. Então, quando você toma uma ação relacionada, absorvendo o que o Espírito Santo está dizendo para você, isso é você ter discernimento espiritual. Um outro ponto é uma ação do cristão que busca a autenticidade, a verdade de Deus. Isso é o exercício da verdade conosco, com o próximo e com Deus, sendo luz deste mundo de trevas. Nós, como cristãos, nós precisamos estar atentos ao que o Espírito Santo diz a gente. A gente precisa ter esse discernimento a respeito daquilo que a gente vai fazer conosco, com o próximo e com o nosso Deus, que é quem criou todas as coisas. Outra característica de que é discernimento espiritual é uma ação de vivenciar a vontade de Deus. Nós precisamos estar buscando a vontade de Deus para nos conduzir. Isso é ter discernimento espiritual. A gente tem que discernir a vontade de Deus para conduzir as nossas vidas, para o nosso proceder na igreja, né, e no mundo, né, porque nós somos estrangeiros neste mundo. Tudo bem, entendemos o que é discernimento, né? Agora, quais são os instrumentos? O que eu posso fazer para melhorar esse meu discernimento? Tem um provérbio árabe que diz o seguinte: a primeira vez que tu me enganares, a culpa será sua. A partir daí, a culpa será minha. Isso é um provérbio bem verdadeiro. Tem situações que a gente já sabe do que vai dar, né? A gente já passou por aquele problema e ainda insiste e muitas vezes cai novamente. E para não cairmos, né? Precisamos, como eu falei, estarmos atentos para ter esse discernimento espiritual. A gente precisa ter o discernimento vindo dos céus. E como colocar isso em prática? Como é que eu posso melhorar esse meu discernimento que tem a ver com relacionamento com o nosso Deus também? Então aqui eu vou falar três características, três coisas que a gente precisa melhorar e ter. Uma das questões é meditação na palavra. Através da palavra seremos alimentados, através da palavra de Deus, através da Bíblia, nós vamos ouvir o que Deus tem para as nossas vidas e vamos ter discernimento, vamos aprimorar o nosso discernimento espiritual. Hebreus 4, versículo 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, queremos ter discernimento? Aqui vai o primeiro instrumento que precisamos ter: meditar na palavra. Por exemplo, você está prestes a fazer um negócio, ou você quer fazer a parceria com alguém de trabalho, seja qual for, busque a palavra do Senhor e você vai entender, você vai ver que lá na palavra, não é que a palavra vai dizer, vai falar para você assim: não faça negócio com o Pedrinho,
Ricardo, não faça negócio com a Mariazinha. Não, tudo bem que Deus pode até falar e fala, mas não é nisso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que tem pontos na palavra de Deus que a gente vai ler e vai aguçar a nossa mente. Por exemplo, esse que eu vou ler para os irmãos aqui, ó. Provérbios, capítulo 10, Provérbios 10, capítulo 4. Olha o que diz aqui, ó. A mão que trabalha com negligência empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Então vamos lá. Você é o diligente, né? E a outra mão, a outra pessoa, você já sabe que a pessoa é negligente. Você já sabe que a pessoa anda, não tem a ética que você tem, não tem o pensamento que você tem. Então, aqui você sabe que com quem você deve fazer ou não negócios e parceria. Aí você vai lá e faz negócio. A probabilidade de dar erro é muito maior. Então, isso é falta de discernimento espiritual. A gente tem que usar desse instrumento, que é a meditação na palavra, para fazer os nossos negócios, a nossa vida. Outra questão também é a respeito de união, né? A busca de uma pessoa na nossa família, esposo, esposa, namorado, namorada. A gente precisa estar atento. A palavra de Deus tem várias orientações. Então, meditação na palavra. Outro ponto é a vida devocional. A vida devocional, tem alguns pontos que a gente precisa trabalhar. Uma delas é a meditação na palavra. Mas a gente precisa ter um relacionamento com Deus. Oração, meditação da palavra, um encontro com Deus diariamente, né? Separar um tempo do nosso dia a dia para conversar com Deus, ouvir o que Deus tem para as nossas vidas. Tudo isso vai nos fortalecer e vai nos trazer discernimento espiritual. Outro ponto, outro instrumento que podemos usar e que infelizmente a gente não utiliza como deveríamos, é o jejum. O jejum, ele nos dá poder na fraqueza. Então, é uma sugestão muito poderosa para que a gente possa usar como instrumento para discernimento. Gravem bem esses 3 instrumentos: meditação na palavra, vida devocional e jejum. Amém? Tem outro provérbio aqui muito interessante, isso daqui, porque às vezes a gente quer resolver um problema na vida do outro, no mundo e tal, mas a gente não resolve o problema na nossa própria casa. Olha o que o provérbio diz: antes de começar a reformar o mundo, dê 3 voltas em torno da sua casa. Isso é pura verdade. A gente tem que estar atento, né? E há certas situações em que a gente se sente confuso, né? A gente se sente confuso do que fazer, né? A gente fica, meu Deus, me dê uma palavra, Senhor, eu quero ouvir sua voz. Senhor, me ajude, me dê discernimento para entender o que eu devo fazer ou não. Eu falei aqui atrás que tem instrumentos que a gente precisa ter, a gente precisa melhorar. Então, façam uso desses instrumentos. E tem situações que a gente precisa ouvir ali, a gente está na hora da decisão, né? A gente tem que decidir ali agora, é preciso. Então, aqui o autor dá para a gente uma ferramenta bem legal para terminar aqui o nosso estudo. Ele dá três questionamentos que podemos e devemos fazer para buscar a resposta certa. Primeiro questionamento: o que eu pretendo fazer, a atitude que eu pretendo fazer, é algo que qualquer pessoa poderia fazer? Se você vai fazer alguma coisa e você vê que aquilo que você vai fazer, qualquer pessoa pode fazer, que é correto para qualquer pessoa, isso já é um questionamento que você tem que responder. Opa, isso que eu vou fazer aqui, nem todo mundo pode fazer, porque isso aqui é certo para mim, mas para outro não. Então, é um questionamento, que a resposta é só sua. O segundo questionamento: haveria problemas se outros soubessem
o que eu pretendo fazer? Porque pensa só, eu tenho aqui um telefone, né? Sei lá. E eu vou pegar esse telefone daqui e vou botar aqui. Se eu fizer isso e todos souberem, não tem problema. Mas se eu pegar esse telefone daqui e botar para esse lado, e se alguém ficar sabendo, opa, então isso vai ter problema? Então não é certo. Então reflita sempre nisso. Fazer coisas que são escondidas. Fazer coisas escondidas. Provavelmente está errado. Entende? Isso já é um questionamento que você tem que responder. E o último questionamento é: eu tenho que tomar uma atitude. Vou tomar uma atitude. Beleza. Eu tenho liberdade de orar a respeito disso, pedindo ajuda de Deus? É uma boa questão. Né? Tem certas coisas aí que as pessoas estão fazendo que não pedem oração de Deus porque sabem que isso é errado. Então, aqui tem 3 perguntinhas que são importantes para que a gente... essas perguntas vão nos ajudar na hora que precisarmos discernir certas situações. Meus irmãos, eu espero que essa lição tenha ajudado vocês de coração, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês. Tanto eu quanto a irmã Marcilane estamos com muita saudade de vocês. A gente está distante, mas a gente está aqui em oração, pedindo por cada um de vocês, pela família de vocês. Olha, nós, de coração, nós amamos vocês. A gente tem pouco tempo de nos relacionarmos, de conversarmos, mas saibam disso, que a gente ama vocês, que a gente pede muito a Deus pela vida de vocês e esperamos estar juntos o mais breve possível. Vamos mais uma vez orar? Feche seus olhos aí. Deus, muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado por esse estudo, muito obrigado a Deus pela vida do meu irmão, da minha irmã que está nesse momento estudando. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Olha só, eu passei um deverzinho aí para casa, hein? Não esqueçam de responder essa semana. Deus os abençoe. Fiquem com Deus. Até.